Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Uma satisfação estar aqui mais uma vez e rever parte dessa família tão querida. Uma alegria muito grande. Quero agradecer ao convite do pastor Diego, agradecer a Deus. Tem sido uma jornada com o nosso Deus. E se você aprende a andar com Deus, olha, eu vou falar uma coisa para você. Se você conhecer nosso Deus e o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, você conhecer de verdade, pode acontecer o que acontecer, você não larga dele. Se você conhece, você não larga. Eu quero, antes de passar a palavra propriamente dita, aquilo que o senhor compartilhou comigo, tenho duas perguntas para fazer para a igreja. Eu gosto de tornar o culto participativo. Então eu quero fazer uma pergunta e você levanta a mão se você concorda, ok? Todo mundo é capaz de fazer isso? Você acredita que Deus te deu o livre-arbítrio para você escolher as coisas que você quer fazer? Glória a Deus. Você crê que Deus já escreveu o teu destino? Quem percebe a dificuldade do que vocês levantaram a mão? Se existe o livre-arbítrio, como Deus pode ter escrito o destino? Não é verdade? Muitas vezes a gente não percebe a forma que a gente crê. Não percebe as contradições daquilo que a gente mesmo fala. Mas graças a Deus que para isso tem a palavra, que te ensina a não pensar como todo mundo, a não achar como todo mundo. E aí sim, você sabendo a instrução, aí você sabe até que ponto vai o livre-arbítrio, até que ponto vai o destino. Mas se você fala, eu creio no livre-arbítrio, eu creio no destino, são coisas que são incoerentes entre si, ok? Uma vez entendido isso, que a palavra de Deus é que é o aferidor da nossa fé, e não necessariamente aquilo que nós achamos, então agora sim, vamos ficar em pé e vamos partilhar aquilo que Deus tem para nós. Agora, com o passar do tempo, eu lembro que quando servi nessa igreja a primeira vez, eu era bem novo, e muitas vezes eu subia aqui sem um equipamento que agora eu já estou precisando para leitura. Mas é uma bênção poder ir envelhecendo diante do Senhor, não é? Às vezes vão falhando as forças, vão falhando, os olhos já não são mais com a mesma acuidade, mas eu percebo uma coisa, ainda que os olhos fiquem fracos, a fé vai se fortalecendo na medida que eu ando. Amém, igreja? Glória ao Senhor. Então segura na mão aí da pessoa que está do seu lado. Vamos fazer uma oração, porque oração não quer demais. E graças a Deus servimos a um Deus que ouve as nossas orações. E o que é melhor do que Ele ouvir as orações é que Ele responde às nossas orações. Amém? Segura aí, olha para o teu irmão, para a tua irmã, fala, olha, é muito bom que você esteja aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. No final do culto, eu quero que você olhe para esse irmão. Às vezes a gente vem para a igreja, o irmão está ali do lado, e você nem olha direito para ele, nem conversa direito com ele. Antes de sair, pergunta se ele tem alguma necessidade que você possa ajudar ou orar. Porque isto é o corpo de Cristo. Não apenas entrarmos, sermos edificados e saímos sem a preocupação. Às vezes o irmão está do lado lá, senta do teu lado há 10 anos. Você nunca perguntou para ele. Escuta, tem alguma coisa que eu posso orar por você? Então adquira esse hábito que é muito saudável. Porque isso é comunhão. Amém? Então, segura a mão dele de um jeito diferente agora. Sente quem é que está aí do teu lado. Não um ato mecânico de segurar as mãos. Mas sente que é uma pessoa querida, uma pessoa que segue no caminho com você. Amém?
Papai querido, nós te rendemos graças. Nós estamos felizes pelo sangue do Senhor Jesus Cristo derramado em nosso favor, ó Pai, em favor do teu povo. Obrigado porque o Senhor tem perdoado as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas limitações. Nós queremos agora nos derramar diante da tua presença, Pai. Ó Deus, nós imploramos a tua palavra sobre nós, ó Pai. O Senhor sabe que eu não tenho nada de mim para oferecer a esse povo, mas a tua palavra diz que o Senhor é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra. E nós confiamos em Ti e pedimos a Ti, ó Deus, esta bênção de que a Tua palavra entre em nosso ser, vença agora os bloqueios, as dificuldades, as preocupações, as angústias, tudo aquilo que, meu Deus, tira de nós a oportunidade de olhar e estar atento ao mover da Tua mão, que caia por terra agora, ó Pai. Que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos ouvidos desagravados, e que a Tua palavra tenha livre acesso pelo mover do Teu Santo Espírito, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de ler, dá um abraço no teu irmão, vai. Abraça ele aí, vai. Olha, Deus. Não deixa ninguém sem receber um abraço. Você viu alguém sem abraço, já passa rasteira. E já chega abraçando. Gênesis 3. Apenas o versículo 19. Se você percebe que alguém está sem a Bíblia, já chega junto, para que todos possamos partilhar. Diz assim a palavra do Senhor: versículo 19. Comerá o pão com o suor do teu rosto, até voltar ao solo, porque foi tirado dele. Você é pó, e ao pó voltará. Amém? Podem sentar. Eu tenho tido uma chamada do Senhor pela sua misericórdia faz muito tempo, muito tempo. Eu tinha em volta de 22 anos. E eu tenho percebido que, desde cedo, o Senhor me levou, colocou no meu coração um desejo para conhecer a sua palavra. Porque, queridos, conhecer a palavra é uma exigência do teu Deus para você. Tanto na antiga aliança, diz assim: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Veja só, um povo que foi escolhido para herdar a promessa, para se salvar, no meio do caminho não herdou nem se salvou. Por falta do quê? Não é chocante? E Jesus, Senhor Jesus, Ele nos ensina na nova aliança: você deve conhecer o quê? A verdade, para que essa verdade te liberte. Liberte do quê? Da ignorância, da falta do conhecimento de Deus e de não saber
os planos dele para a sua vida. Vocês sabem que eu sempre tive um gosto muito grande de conhecer a língua original. Quantas vezes nas minhas pregações falei do hebraico, e tenho me aproximado cada vez mais da cultura judaica, do judaísmo messiânico, e por aprender lá, eu posso trazer para o nosso povo conceitos que não chegaram até nós, mas que são importantíssimos que você tenha, que você saiba. Porque, apesar de diferenças, mais coisas nós temos que nos aproximam do que nos separam. E uma coisa a gente precisa ter. Por exemplo, você nunca me viu, apesar de eu sempre ter simpatizado com o judaísmo, quem aqui já me viu de kippá? Nunca você viu? Ou de talit, que é aquele chale, ou tocando shofar. Nunca você viu isso, nem vai ver, porque essas coisas não importam. O que importa é o conhecimento do Senhor. O Senhor diz que Ele quer misericórdia e não sacrifícios. E o conhecimento do Senhor mais que holocaustos. Agora, queridos, existem várias formas de você conhecer uma pessoa. E eu quero que você aproveite para medir em qual categoria você se enquadra. Vamos supor que você mora aqui na avenida, a sua casa tem uma janela para a rua, e você tem o hábito de tomar o café na janela, debruçado ali no peitoral, no parapeito, olhando a rua, vamos supor. E todo dia do outro lado da rua passa alguém, na mesma hora que você está tomando café. Você pode dizer que conhece aquela pessoa de vista, sim ou não? Sim, você conhece de vista, todo dia ele passa ali. Agora, vamos supor que um dia você chamou essa pessoa, ô fulano, vem cá, você passa aqui todo dia, como é que você chama? Eu me chamo Carlos. Você pode dizer agora que você conhece essa pessoa de nome, sim ou não? Sim. Conhecer de vista é uma possibilidade, conhecer o nome é outra possibilidade. Vamos supor que você pega uma amizade com essa pessoa. Normalmente quando você pega amizade, eu tenho alguns amigos lá em Campinas, estou morando lá agora, vocês sabem. E o que é mais chegado é o que eu chamo quando eu estou precisando. Ele chama Gessé. E quando eu estou precisando, Gessé, você consegue me ajudar? Ele, claro, claro. Conhecer de amizade, normalmente é quando você precisa de ajuda, você chama, não é assim? Você pode conhecer uma pessoa de vista. Você pode conhecer uma pessoa de nome. Você pode conhecer uma pessoa de amizade. E você pode conhecer uma pessoa como eu conheço a minha mulher e como ela me conhece. Na intimidade. São coisas completamente diferentes. Você acredita que nesses anos de casado, será que eu sei o que agrada ou irrita minha esposa, sim ou não? Sei tudo o que a irrita e sei tudo o que a agrada. E será que ela sabe tudo que me irrita e tudo que me agrada? Ela sabe. Por quê? Porque a gente não se conhece nem de vista, nem de nome, nem de amizade. Nós temos um relacionamento íntimo. Quando Deus diz, querido, conhecereis a verdade, Ele usa na palavra o mesmo versículo que Ele usou lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 1. Que diz assim, e conheceu Adão a Eva. Falando de um relacionamento, no caso, sexual. Mas quando ele diz, conhecereis a verdade, ele usa essa mesma palavra, que interessante. Evidentemente que Deus espera que você tenha um relacionamento íntimo com Ele. Que você conheça tudo que o agrada e que você conheça tudo que o irrita. Ou você acha que Deus não se irrita? O que você acha? Sim ou não? Sim, a palavra de Deus diz que Deus se ira todos os dias. Por que será? Hein, pastor? Por que será, hein? Mas vamos entender algumas coisas aqui que o Senhor tem para nós. Eu quero trazer alguns conceitos
que eu tenho aprendido, as principais diferenças. Quando eu comecei a estudar sobre o judaísmo messiânico, é uma coisa bem interessante. Porque a teologia lá chama-se... Quer aprender a falar um pouquinho de hebraico? Quer a língua de Deus? Fala comigo. Chochma ha-Elohit. Essa é a teologia judaica. Chochma ha-Elohit. E aí você vai desesperado para aprender, estudar, né? Puxa, eu quero aprender os segredos do hebraico, porque é uma língua cheia de segredos. E aí eles falam assim para você, não. Você não pode estudar teologia sem estudar antes uma coisa chamada Chochma Tchiboret. O que é isso? Olha que interessante. Regras de lógica. Mas por que eu tenho que estudar lógica? Porque o teu Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus que você o conhece na medida que você exercita o seu raciocínio. Olha que interessante. Por isso que Deus fala o quê? Conhecereis a verdade. Como é que eu vou conhecer? Lendo, estudando, pesquisando. Se você não entender regras de lógica, você não entende a lógica de Deus. Por exemplo, você crê no livre-arbítrio? Sim. Você crê que no destino? Sim. Tem lógica? Não. Entendeu por que é interessante conhecer regras de lógica? Por que você nasceu com um cérebro capaz de aprender? Porque Deus quer que você se aproxime dele com o seu entendimento, senão a gente nasceria como uma vaca, queridos. Não precisa discernir sobre nada. Mas Deus quer que você conheça. Deus quer que você tenha prazer em ler a Bíblia. Deus quer que você tenha prazer em conhecer o caráter dele. Como é que você pode conhecer alguém? Como é que você pode dizer que ama alguém que você não conhece? É possível? Quando você lê a Bíblia, você conhece o caráter de Deus, o pensamento de Deus e como Ele age. E você vai tomar surpresa, porque você vai descobrir uma coisa que o apóstolo descobriu e ensina. Você vai descobrir a bondade e a severidade de Deus. Bondade para quem o obedece, nova aliança. E severidade para os filhos da desobediência. Não é interessante? Então, depois que você estuda lá muitos meses de lógica, você fala, bom, agora eu vou estudar finalmente a teologia. Eles falam, não, você agora tem que estudar uma coisa chamada Chochma HaTeva. O que é Chochma HaTeva? São ciências naturais. Porque se você não entender a criação, você não entenderá o Criador. Aí eles fazem uma pergunta assim que eu vou fazer para você, e essa é muito fácil. Essa você pode levantar a mão sem medo. Quem aqui conhece o que é uma árvore? Aí já tem gente com medo. Então eles fazem essa pergunta, você conhece uma árvore? Sim, conheço. Aí eles falam assim, conhece mesmo? Conheço. Aí eles falam assim, você sabe que a árvore, ela faz uma coisa chamada fotossíntese. O que é a fotossíntese? Pega o gás carbônico e transforma em oxigênio para a gente respirar. Se não tivesse árvore, não tinha ser humano na face da terra, não tinha nenhum mamífero, não tinha nenhum animal na face da terra. Muito bem, você conhece a árvore? Sim. Sabe que ela faz fotossíntese? Sim. Qual é a célula responsável pela fotossíntese? Aí você tem que estudar, chama cloroplastro. Na cabeça de um alfinete, sabe quantas cabem? 40 mil células dessa, na cabeça de um alfinete. Sabe quantas reações químicas acontecem para transformar o gás carbônico em oxigênio? 70. O dia que o ser humano descobrir como faz isso, não precisa mais de árvore. Só que tem um pequeno detalhe. É um conhecimento inacessível ao homem. O homem nunca descobrirá como faz isso. Por quê? Porque Deus é superior ao homem. Uma fração de segundo, acontece tudo isso e você respira. E você tem esse oxigênio para você respirar. Então, você vai estudar um monte de coisa para depois chegar na teologia judaica. E na teologia judaica messiânica, o judaísmo messiânico crê em Cristo.
A maior diferença, o que mais me chama a atenção, é que você tem que participar do processo da salvação ativamente e não passivamente. Você é levado a observar preceitos que normalmente no cristianismo a gente não tem tanta preocupação. Quer ver uma coisa? Você já viu crentes, irmãos, que vão na igreja católica participar de um casamento ou de um batismo? Não é comum? Agora, que interessante. O que o Novo Testamento, o que a Nova Aliança diz sobre isso? Você sabe. Então eu vou te dar a oportunidade de ver. Vamos lá. Vamos abrir em 1 Coríntios. Querido, você é livre para fazer o que você quiser. E depois você vai entender porque que eu li um versículo que aparentemente não tem nada a ver com o que a gente está falando agora. 1 Coríntios, capítulo 10. Eu quero que você vai descobrir hoje o porquê que algumas coisas não saem como você esperava. O porquê que às vezes a tua vida fica difícil, como Jonas. Que a vida de Jonas ficou difícil? Sim ou não? Por quê? Porque ele achava que podia fazer uma coisa que Deus falou, não faça. E a crise da igreja hoje é essa. Deus te fala uma coisa e você não leva em consideração. Sabe o que acontece? A vida vira uma agonia. Mas se você quiser ir, você é livre, você continua. O meu papel como servo de Deus é produzir conhecimento da palavra. Querido, a palavra diz assim, o que você acha? Eu acho que não, eu acho que eu posso fazer diferente. Faz, você é livre. Só que eu amo você. E mais do que eu amo você, Jesus ama você. O Pai ama você. Quando você visita o zoológico, tem um monte de placa, não entre na jaula, não dê comida para os animais. Você vai falar, puxa, mas o cara que escreveu, o dono desse zoológico é muito chato. Você pode ignorar o que está escrito e entrar na jaula. Quem é que vai sofrer? O cara que escreveu? O leão que vai sofrer? Quem vai sofrer? Você. A antiga e a nova aliança é uma carta de Deus para você tomar cuidado em cumprir e observar, sem desviar para a sua direita, sem desviar da esquerda, para que você seja abençoado. A maior vontade de Deus é te abençoar. Só que, se você não faz o que Ele pede, Ele não tem como te abençoar, apesar de Ele querer te abençoar. E aí a vida vira uma angústia. Vamos lá. 1 Coríntios 10. A partir do 19. Falando sobre imagem de escultura. Você sabe que a Bíblia inteira fala sobre isso, que Deus não se agrada disso. Uma coisa precisa ficar clara: eu amo os católicos. Você está me ouvindo pela internet, de repente você é católico. Eu amo você, Deus também te ama. Mas eu não gosto do catolicismo. Por quê? Porque ele fere os princípios da palavra de Deus. Agora, você quer ser católico, você é livre, seja. Seja. Agora, qual que é meu papel, querido? Mostrar a palavra para você. Quer você goste, quer você não goste.
quer você queira, quer você não queira. A Bíblia, se você comparar a Bíblia a um guarda-roupa, ela nunca terá a roupa que você quer. Já pensou que frustração? Você abre o guarda-roupa procurando a roupa que você... Não tem, na Bíblia não tem. Tem a roupa que você precisa para ir parar no céu. Não é a roupa que você quer. Então vamos ver o que a palavra diz. Nós estamos lendo o quê? A antiga aliança ou a nova? Nova. Doutrina da onde? Da nova aliança. Então vamos entender. Versículo 19. Quer ler aí, filho? Deixa eu só dar um adendo antes de vocês lerem. Naquele tempo, vai ter uma palavra aí que é sacrificado. O que era um sacrifício? Era algo que era oferecido para a imagem. Então quando você lê sacrifício, entende que é algo que é oferecido à imagem. Ok? Então, 1 Coríntios 10, 19 até o 22. Vamos lá. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios. Espera só um pouquinho. Veja só que interessante. Quando a palavra diz os gentios oferecem ou sacrificam, quem são gentios? Você sabe o que isso quer dizer na Bíblia? Não é a pessoa que faz gentileza, tá? Gentil é uma pessoa que não faz parte da aliança. Então, eles oferecem alguma coisa para a imagem. Eles pensam que estão oferecendo para quem? Para Deus. Fazem com coração sincero. Eu conheço muita gente com coração sincero. Mas olha o perigo de não conhecer a palavra de Deus. Faz com devoção, faz com amor, faz com carinho, mas não conhece a palavra de Deus. E esse é o perigo de você não conhecer. De você fazer algo para Deus, presta atenção, porque não é só idolatria. Com toda a tua devoção, com todo o teu amor, com todo o teu carinho, e está fora. Entendeu? Então, vamos ler de novo. Desde o 19? Isso. 19 até o 22. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ter participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? É fácil você entender o que está acontecendo aqui. A palavra de Deus diz que atrás de uma imagem tem um quê? Demônio. Simples assim. A pessoa pensa que é algo que representa algo de Deus. Mas o que tem lá atrás? Demônio. Até porque, pensa bem, né? Você vai lá e você faz uma imagem e acha que tem algo de Deus ali. Tem um demônio atrás. Sou eu que estou falando? Quem está falando? Apóstolo Paulo. Eu só estou te mostrando a importância de saber. E ele diz o seguinte: não quero que vocês sejam participantes com os demônios. Você não pode, é o que está escrito, participar da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Você não pode, é o que está escrito. Qual é a palavra que está lá? Não pode. Ou você vai irritar a Deus, não é o que ele pergunta? Ou você acha que você é mais forte que ele? Então, queridos, veja só. A instrução é muito clara. E aí o que acontece? Quando eu descobri isso cedo. Porque toda a minha família era católica. Toda a minha família era católica. Eu fui o primeiro que o Senhor... E eu era o pior da família. Meus irmãos tudo certinho, eu sempre fui o louco. Misericórdia do Senhor, né? Ele pega o pior
justamente para mostrar o que Ele pode fazer. Isso é misericórdia, é bondade, é graça. Eu não merecia isso. E quando eu descobri isso, a minha casa era forrada de ídolos, era forrada de imagens. A minha casa. Eu morava já sozinho nessa época. E aí eu falei, sabe uma coisa, vou destruir tudo isso. E aí eu fui lá, quando eu peguei para destruir, eu falei, será que não é pecado? Olha o problema de aprender errado. E aí fiz todos os estudos na Bíblia, porque se você conhece, você sabe de onde vêm as coisas. Sinceramente, eu gosto que você levanta a mão, você já percebeu, né? Sinceramente, quem aqui ama a Deus? Então, mas de onde vem esse versículo? Amar a Deus. O Senhor Jesus pegou alguns textos da antiga aliança e juntou para que você entendesse. Eu quero que você abra rapidamente Deuteronômio, o 5º livro da antiga aliança, Deuteronômio 6:5, e você vai entender o que o Senhor Jesus ensinou. O Senhor Jesus ensinava a Bíblia. Deuteronômio 6:5. Espera que tenha ainda gente procurando. Meu filho vai ler. Pode ler. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Primeiro grande mandamento que Jesus ensinou, não é esse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser, de todo o teu entendimento. E o segundo, ele pegou lá em Levítico 19:18. É um livro, 2 livros atrás aí. Volta para trás, Levítico 19:18. Você vai entender. Ele juntou esses 2 versículos e ensina na nova aliança. Pode ler. Levítico 19:18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amém. O Senhor Jesus ensinou isso? Sim. Primeiro grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Agora, de onde foi tirado o primeiro mandamento? Como é que é amar a Deus sobre todas as coisas? Está lá em Êxodo 20. Abre aí no 2º livro, para você ver de onde foi tirado amar a Deus sobre todas as coisas. Olha lá. Você vai entender que amar a Deus não é dizer eu amo, é você saber de onde saiu. E esse amar a Deus saiu dos 10 mandamentos, dos quais o primeiro é o que está escrito em Êxodo. Foi daí que saiu. Então você vai entender o que é amar a Deus. Não é falar, eu amo a Deus. É saber o que a Bíblia diz que é amar. E diz assim, se não me falha a memória: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para vós imagem de escultura, nem o que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem debaixo das águas. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás, porque eu sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, me aborrecem. É daí que vem o primeiro mandamento. Amar a Deus é não se envolver com ídolos. É daí que foi tirado. É o primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Entenderam? Querido, se você não entende este segredo, a sua vida vira uma dificuldade atrás da outra. Porque cada vez que você desobedece a palavra de Deus, com a sua liberdade que você tem, Deus tem que cumprir a sua palavra. Entendeu?
Aí você fala, mas puxa, como eu vou fazer com a minha família, com as pessoas que eu amo, com as pessoas queridas? Quando eu descobri esse segredo, as pessoas me convidavam para ir no batismo, para ir no casamento, e eu, ao invés de falar, tá, eu vou, porque li também na Bíblia que o apóstolo Paulo fala, se eu estivesse agradando ainda aos homens, eu não seria servo de Cristo. Você tem que escolher a quem você vai agradar, ou teu parente ou a Deus. Simples assim. E eu falava assim, puxa, eu me sinto muito honrado, porque é uma pessoa querida, uma pessoa que eu amo. Sinto muito honrado de você me convidar, mas eu não posso ir. O que você acha que eu vou ouvir após essa frase? Hã? Por quê? E aí eu falava assim, você tem uma Bíblia aí? Católica mesmo. Você está disposto a, em 10 minutos, a gente fazer um estudo bíblico, para você entender o porquê que eu não posso ir? E aí começava, Gênesis, Êxodo, porque em toda a Bíblia fala contra isso. E muitas vezes as pessoas olhavam assim e falavam, mas essa Bíblia é católica? Essa Bíblia é católica, só que você não lê. E aí qual a conclusão deles no final? Entendi por que você não pode ir. E agora, o que acontece na cabeça deles? Ele vai ter que tomar uma decisão. Sim ou não? Com essa estratégia, de eu não falo nada, meu papel é mostrar a palavra de Deus para você. Com essa estratégia, veio a minha irmã para Cristo. Depois veio o meu irmão para Cristo. Depois veio o meu pai para Cristo. Depois veio meu outro irmão para Cristo. E por último veio minha mãe para Cristo. E hoje, para a glória do Senhor, toda a minha família é do Senhor. Porque eu sou melhor que você? Não. Mas porque uma coisa eu aprendi, é o temor do Senhor. Se Deus diz para você, não faz, eu vou te dar um conselho de amigo. Tema ao Senhor. E eu vejo teólogo que não estudou direito, que fala, esse temor que está não é o medo. Gente, vai no dicionário. Temor e medo são sinônimos absolutos. Por que eu tenho que ter medo? Porque se você cair na mão do diabo, não é ruim. Porque Deus é mais poderoso que o diabo para te livrar. Sim ou não? Agora, se você cair na mão de um Deus com raiva de você, ou você acha que Deus não pode ficar com raiva de você? Você estudou muito Calvino e leu pouco a Bíblia. Calvino nem apóstolo não era, querido. Se você cair na mão do Deus irado com você, porque ele falou que se você se envolve com ídolos, você odeia o teu Senhor. Está escrito na tua Bíblia. Não sou eu que estou falando. E isso trai a ira dele sobre você. Agora imagina que quando vem a ira do Senhor sobre sua vida, acontece o que está escrito lá em Deuteronômio 28, que eu não sei se você já leu. Porque o teu Deus é um Deus que ele pode te abençoar, mas uma coisa que ninguém quer ouvir, ele também pode te amaldiçoar. A menos que você rasgue sua página de Deuteronômio 28. E diz, você quer ser abençoado? Não é uma coisa mística. A bênção não é mística. Que nem eu vejo aí, passa embaixo do manto, né, pastor? Joga sal grosso no cara, faz um churrasco no cara, joga esse horror. Cara, hoje é o século da heresia, infelizmente. Entendeu? Você quer ser abençoado? Não é um caminho místico. É um caminho de você participar de um processo de se salvar. Como o apóstolo ensina, desenvolvei a vossa salvação. Você tem que participar do processo. Senão você está fora. Simples assim. Simples assim. Quer ver uma coisa? Eu vou abrir um parênteses aqui para deixar... É o culto do arrepio hoje. O que Deus me dá eu falo, irmãos. Amém? É o culto do arrepio. Vamos lançar um novo aí. Olha,
Você é crente, você diz que ama o Senhor, você está aqui, você cantou, você orou. Você talvez pense que esteja tudo em paz entre você e Deus, uma vez que você está aqui, você louvou, você orou, você pediu perdão. Vamos ver o que a palavra diz, se está tudo bem entre você e o teu Deus. É a palavra que vai mostrar. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Olha, é muito fácil identificar qual é o assunto desse texto que nós vamos ler. Segunda Tessalonicenses, Deus falou para mim, vai lá e faz o povo ler, que o povo não lê. É para você ler a palavra, senão você não conhece. Senão você pode se dar mal. Se você segue o Deus errado, você para no céu errado. Cuidado. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 7. Lê para mim, filho, por favor. Vamos lá, acompanha comigo. Mas ó, quando eu pedi para parar de ler, todos olhem para mim, para eu explicar antes de você continuar lendo, ok? Posso contar com isso? Vamos lá, vai lá. E a vós, que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Até aí, olha para mim. Qual que é o assunto aí? A vinda do Senhor Jesus. Amém, igreja? Então ele está falando o seguinte: quando o Senhor Jesus se manifestar do céu com os anjos do seu poder, talvez você olhe para cima e fale assim, graças a Deus está vindo o meu rei, o meu Senhor, meu Salvador, o sumo pastor de ovelhas, tudo que a Bíblia diz que Jesus é. Maravilhoso. E você se alegre com isso. Vamos ver quem pode se alegrar e quem tem que se preocupar. Então lê primeiro, lê de novo. Vamos ler de novo o 7 e depois você lê para você saber como Jesus vai se manifestar. Vamos lá. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Continua. Como labareda de fogo. Olha como ele vai se manifestar. Como labareda de fogo, tomando vingança. Lê. Dos que não conhecem a Deus. Dos que não o quê? Dos que não o quê, amados? Está entendendo por que eu estou batendo nessa tecla? Que você tem que conhecer, estudar. O Senhor tomará vingança dos que não conhecem. E quem é o Senhor? O Senhor Jesus. Dos que não conhecem a Deus, agora vem a outro tapa pior. E dos que não obedecem ao Evangelho. Eu vou te falar uma coisa. E o que acontecerá com esses? Continua lendo. Padecerão os quais eternamente. Vai, lê. Eu vou deixar você ler. Vai. É que é legal, o texto é legal. Vai. Pra que ler, né? Vamos lá. Tudo de novo? Não, como labareda de fogo, tá onde? 9? Não, 8. Como 8. labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. O que você entendeu aí? Essas pessoas vão se salvar? Não vão se salvar. Está entendendo a diferença da teologia e da Bíblia? Agora, se eu não conheço a Deus, não tenho o menor interesse em estudar, em ler, em aprender, você é um religioso, está entendendo? E religioso não vai se salvar mesmo. Porque a salvação é para discípulo, não para religioso. Discípulo é o que ama, é o que tem prazer, é o que vai atrás, é o que se esforça. Entendeu? Um culto de domingo, quanta cadeira vazia, irmãos? Cadê o esforço? Cadê a vontade de aprender, a vontade de estar aqui? Era para estar as paredes cheias lá em cima, lá fora. Porque esse século é um século de heresia, de gente perdida, que não tem compromisso com nada.
com nada, achando que não, cuidado, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que ouvir menos a televisão, o que falam da Bíblia, e você tem que ler o que a Bíblia diz, inclusive desses que estão pregando na televisão. Se você não conhece, está fora. E se você não obedece ao Evangelho, agora a cobra fuma, igual no exército. O que seria obedecer ao Evangelho? Eu vou te falar. Finalzinho de Mateus 28. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Se você não obedece isso, você está muito enrolado. Você está muito enrolado. Nós estamos em novembro. Quantas almas você trouxe para Cristo? Não precisa me responder. Agora você sabe por que eu venho um pouco aqui, né? Mas é a mensagem que o Senhor teu Deus, em nome do seu Filho Jesus, traz para você, porque Ele te ama. Porque se você, ninguém abrir, ninguém te sacudir, você está fora, irmão. E Deus não quer que você fique de fora. Porque a teologia ensina, aceitou Jesus, batizou, não se preocupa com nada. A teologia desse século ela é tão louca, que diz assim: a misericórdia de Deus é tão grande, que invalida toda a instrução da palavra de Deus. Você não precisa se preocupar com nada, que você está salvo. Cara, isso é loucura. Nós estamos lendo doutrinas da nova aliança, que o Senhor Jesus falou, e que os apóstolos ensinaram. Se você não pregou o Evangelho para ninguém este ano, você tem muita sorte de eu estar aqui em novembro. Dá tempo ainda. Dá tempo ainda de você abrir tua boca e mostrar o motivo pelo qual você vem aqui. Não é uma religião, não é o Evangelho, não é alguém sentar para ouvir alguém falar de Cristo. Você tem que participar de um processo. Deus quer que você participe da sua salvação. No judaísmo é legal porque tem uma palavra para ele, chama-se Tikkun Olam. Tikkun Olam. Deus criou um mundo, e interessante, no judaísmo é assim: Deus criou um mundo. Quando você lê em Gênesis, na tradução, você não percebe isso. No original você percebe. Que diz assim: Deus encerrou no dia 7º a obra que Ele tinha para fazer. Na tradução não está exatamente assim. Por quê? Começa o que Deus tinha que fazer e agora começa o que você tem que fazer. E você tem que, Tikkun Olam quer dizer consertar o mundo. Olha que legal. Deus criou algumas coisas imperfeitas, sim, para que você pudesse endireitar. Bom, mas Deus criou coisa imperfeita, pastor? Sim. Êxodo 4, se não me falha a memória. Êxodo 4, deixa eu ver se... Eu estou caminhando para o encerramento, mas tenho algo para te dizer ainda. Êxodo, deixa eu ver se é 4 mesmo. Filho, eu estou procurando aquele texto que Deus falou. Aqui, já achei. 4:11. Olha só. Êxodo 4:11. Você vai ver se Deus criou coisa imperfeita ou não. Todos acharam? Segundo livro da Bíblia. Pode ler. E disse-lhe o Senhor. O Senhor está falando com Moisés. Presta atenção. Quem? Não é piada não, cara. Não, calma. Vai lá. Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Olha aí.
Quem fez o mudo, o cego, o surdo? O que o Senhor fala? Fui eu que fiz. Amém? Por que Ele fez? Para te dar a oportunidade de alguma forma, corrigir a injustiça. É justo que eu veja e encontre um cego? É justo que eu veja e ele não veja? É justo? Não é justo. Então, eu tenho que fazer algo para corrigir essa injustiça. Está entendendo como funciona? Eu tenho que participar de um processo. É justo que eu coma e tem gente na rua 3 dias sem comer? É justo? Não é justo. Por que Deus permitiu? Para que você corrigisse isso. Você. Participar do processo. Não é um clube que eu vou, um resort. Não. Participar de um processo. Isso é lindo. Deus te chama para ser sócio da criação. Cara, isso é maravilhoso. Eu não vou ficar lá. Já pensou um sócio que fica só? Não vai dar certo essa empresa, pastor. Não vai. Que lindo isso. Participa deste processo. Ama este processo. Não fica tão apático, paralisado. Gente com paralisia cerebral, não, espiritual, que não move um dedo para falar do amor de Jesus por quem está morrendo. Eu respeito a religião dele. Isso não é respeito, isso é falta de amor. Você sabe que a pessoa vai para o inferno, você não fala nada, e você chama isso de respeito? Agora tenha sabedoria, né? Conheça a palavra e tenha sabedoria. Peça a Deus sabedoria, que Ele não lança no teu rosto, não. Ele te dá, para você evangelizar com amor, ensinar a pessoa com amor, porque que ela precisa desse Jesus, porque que ela precisa desse Deus. E a última coisa que eu quero te falar, bom, você já entendeu que o pau está comendo na casa de Noca, né? Minha avó falava isso. Mas é melhor comer o pau na casa de Noca e você se endireitar diante do Senhor, e você aprender a sair dessa ociosidade que mata você espiritualmente. E pegar a bênção que o Senhor quer te dar. Se ouvirdes a minha voz e atentamente fizerdes o que eu vos mando, todas estas bênçãos virão sobre você. Leia na tua casa Deuteronômio 28, a lição de casa. Bendito será quando entrar, quando sair. Bendito na cidade, no campo. Bendito o seu cesto, sua amassadeira. Bendito o fruto do teu ventre. Os teus inimigos virão por um caminho, sairão por 7. É só bênção, 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 bênção. Glória a Deus. Tudo que você pôr a mão prosperará. Fruto de você participar do que Ele pede. Só que você tem que continuar lendo a parte que ninguém quer. Se porém não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para ter o cuidado de fazer o que Ele te manda, todas estas maldições virão sobre você e te alcançarão, até que você seja destruído da face da terra. Maldito será no campo, na cidade, maldito ao entrar, maldito sair. Terá uma mulher, não dormirá com ela, ela trairá você. Tudo que você pôr a mão, as portas serão fechadas, o teu céu será de bronze. Cara, horrível. Quer saber por que a vida vira uma agonia? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Uma coisa que me chama a atenção e me dói o coração. Se eu comparar a vida do crente com a vida de um judeu, é muito diferente, hein? É muito diferente. A vida do crente é uma agonia constante. Eu sou pastor há muitos anos. Uma agonia. Do judeu não. Sabe por quê? Ele aprendeu que ele tem que participar de um processo. Ele tem que observar o que Deus fala. Quer ver uma coisa para encerrar? Doutrina da Nova Aliança. Presta atenção no que eu vou te falar. O que o apóstolo Tiago ensina? Pode uma mesma língua falar mal dos homens
murmurar das coisas, e essa mesma língua, com a maior cara de pau, aqui é a Bíblia na linguagem de hoje, com a maior cara de pau, vem na igreja louvar a Deus, pode? Não pode. Você não pode falar mal do Brasil, da crise, do presidente, então você não pode. É doutrina da nova aliança, você não pode falar palavrão, você não pode. E com essa língua depois você vem louvar a Deus, você não pode. Vai ler Tiago. Você observa isso? Você não está nem aí. Depois não sabe porque que a vida vira uma agonia. Deus quer te abençoar. Você é que não sabe se portar para ser abençoado. Porque você não está preocupado em conhecer. Porque se conhecesse, teria medo. Eu tenho pavor da mão do Senhor. No judaísmo ortodoxo tem uma coisa interessante, que a mão direita de Deus produz bênção, a mão esquerda de Deus produz maldição. E que coisa interessante, eu comecei a ler a Nova Aliança. E diz lá em Mateus 25 que quando Jesus vier com os anjos do seu poder, os anjos recolherão os homens e colocarão diante do Senhor, assim como o pastor, e ele vai apartar os bodes das ovelhas. Onde está as ovelhas? Adivinha? Direita. Onde está a esquerda? Os bodes. Esquerda. O que ele fala para os que estão na direita? Bem-aventurados, benditos do meu Pai. O que ele fala para os que estão na esquerda? Malditos sois, vão para o inferno. É o mesmo Deus. E lá em Deuteronômio ele ainda fala, colocou o povo diante de duas montanhas. Eis que coloco diante de você a bênção e a maldição. Escolhe o que você quer. Queridos, entende o clamor que Deus me trouxe aqui para te falar. Escolhe o que você quer. Você muitas vezes vem para Deus e fala assim: Senhor, minha vida é tão difícil, é uma agonia, é uma dificuldade, as portas fechadas, cheio de dívida, isso e aquilo. Você não sabe que o teu comportamento é que produz isso. Se você fala palavrão, se você reclama, se você vai diante dos ídolos, se você não observa, Deus tem que cumprir as suas palavras e a maldição tem que te alcançar. Imagina que Deus está aqui e você pede: Senhor, me abençoa. Ele fala assim: você está falando palavrão? Ou eu estou, mas eu pedi perdão. Mas você voltou a falar? Voltei, mas eu pedi perdão de novo. Deus não é homem, gente. Não dá para você bater um tapinha nas costas dele. Ou você se endireita, ou arque com as consequências. Agora, presta atenção. Antes do Senhor Jesus vir se oferecer em sacrifício para você, se você chegasse em casa e falasse assim: que droga que está esse governo, é um pecado ou não? Sim. Porque quem é que elege os governantes? Você pensa que é você? O que Jesus falou para Pilatos? Pilatos falou: eu tenho o poder de te matar. Ele falou: se meu pai não te desse, eu não tinha nada, cara. Nenhum homem pode receber nada se Deus não der. Antes de Jesus nascer, como é que você se livrava do seu pecado? Quem sabe? Sacrifício. Do quê? De um cordeiro. Então vamos supor que você chega em casa e fala assim: que droga de calor infernal. O que você fez? Pecou. O que você tinha que fazer? Adivinha? Pôr a mão no teu bolso, sair e comprar um cordeiro e levar para o sacerdote. Sabe quanto custa um cordeiro? Levar para o sacerdote. Agora vamos supor que você não fizesse isso. Não vou fazer isso não, trabalho. O que acontecia com você? Quem sabe? Quem sabe? Ninguém sabe o que acontecia com você? Deus te matava. Simples assim. Talvez agora você entenda quem é Jesus na sua vida. Aí você foi lá, ofereceu o cordeiro, morreu ele no seu lugar, você veio para casa e falou: puxa, ainda bem, mas que droga, porcaria, o cordeiro está caro, hein? O que aconteceu? Você pecou de novo? O que você tinha que fazer de novo?
Você não tem ideia do que Jesus fez por você. Você não tem a menor ideia. Você banaliza isso. É caro o que Ele fez por você. Agora presta atenção. Quando você peca, quando você não observa, você usa a tua boca para falar mal, para falar palavrão, você vai diante dos ídolos, sei lá quantas coisas você está transgredindo, mas se você é humano como eu sei que a sua tendência é transgredir. Você só não morre porque Jesus entra na tua frente. Quando o pai fala assim, amaldiçoa e manda a maldição até que ele morra, Jesus fala, pai, não faz isso não. O que você não sabe é que Jesus livrou a sua cara diante do Pai, mas a consequência vem. É por isso que a vida vira uma agonia. A consequência não deixará de vir. É mais ou menos assim, alguém está com um tomate podre, aí entra alguém na frente, você está atrás, o tomate pegou na pessoa, que era para você morrer. Só que, o que acontece? Você ficou livre de tudo? Ou caiu uns pinguinhos em você? Esses pinguinhos são as consequências. E Deus não te livrará das consequências. E a vida vira uma agonia. Por exemplo, se o pastor Diego me deve 5.000. Só um exemplo. É porque ele é crente, ele não tem mais que me pagar? Ou tem? Lógico, a consequência virá. Eu preguei no presídio especial do Carandiru por 5 anos. O camarada aceitou Jesus lá de todo o coração. Por causa disso, no outro dia ele sai? É por isso que a vida vira uma agonia, está entendendo? Agora, a última frase, guarda no teu coração, isso vai mudar completamente o entendimento sobre a misericórdia de Deus que você aprendeu, que a misericórdia é te livrar a cara de tudo. Sabe por que você sofre tanto? Por misericórdia, era para você morrer. Está entendendo? Você só não morreu porque Jesus entrou na tua frente. Agora, você quer parar de sofrer tanto? Participa do processo. Se Deus fala para você, não usa a tua língua para falar palavrão, para reclamar da vida, para reclamar do trabalho, para reclamar do sol, para reclamar... Não faça isso. Guarda com zelo no teu coração essa palavra. Ama essa palavra. Absorve como uma criança que precisa de leite. E na hora que você sentir vontade de você falar um palavrão, você fala assim, Deus te abençoe em nome de Jesus. Pratica isso. Eu duvido que a sua vida não melhore. Eu duvido. Se Deus te pede uma coisa, faz. Porque Ele ama você. A palavra diz que Deus corrige a todo aquele que recebe por filho. E se você está sem correção, é porque você não é filho legítimo. Isso está em Hebreus capítulo 7 ou 12. 12, né? 12. Entendeu o chacoalhão que Deus me mandou vir aqui te dar? Meu irmão, você quer ir parar no céu de verdade? Quer? Ama esta palavra, por favor. Não seja um religioso, porque, puxa, o religioso é aquele cara que a vida não muda nada, mas ele vem num culto, é um religioso. Jesus ama você. Fica em pé. Mas, César, você falou com o suor do teu rosto como era o teu pulso, você não falou nada disso. Você é louco. Pastor Diego sabe que eu sou, não sei como ele me convida para vir aqui. Mas o segredo espiritual, para você conhecer, dá trabalho. Você tem que estudar a Bíblia.
Você tem que ralar, você tem que trabalhar. Com o suor do teu rosto, é a única forma de você comer do pão que é Jesus. Com o suor do teu rosto comerás do teu pão. Se esforça para cumprir os preceitos. Se esforça, trabalha para andar no caminho da bênção. E o pão que é Jesus te alimentará. Com o suor do teu rosto comerás desse pão. Amém? Eu vou orar, mas se você percebe que você precisa corrigir alguma coisa diante de Deus, sai rapidamente do teu lugar, porque já estamos avançando o horário, e eu preciso impor a minha mão direita sobre você, para que você de fato seja abençoado. Não importa se você tem cargo, se você não tem, se você percebe que você, puxa, eu preciso observar melhor, eu uso minha língua para reclamar, eu duvido que você não reclame, eu duvido que você não reclame, eu duvido que às vezes você não saia um palavrão da sua boca, que você ainda fica resistindo à palavra de Deus, fica aí no teu lugar, olhando para mim. É Deus que está te chamando. Você precisa tomar uma iniciativa. Ah, não dá para eu ficar aqui no meu lugar? Não, não dá. Você precisa participar do processo. Sai daí, vem aqui, vem pedir a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor. Reconhece que você precisa sim se corrigir, reconhece que você precisa sim observar mais, reconhece que você precisa sim aprender mais, estudar mais, e o Senhor terá misericórdia de você, se você participar desse processo. Pastor, vem comigo aqui. Tem mais pastores aí? Chama os pastores venham à frente. Glória a Deus. Jesus diz: a minha ovelha conhece quando eu chamo. Minha ovelha conhece a minha voz. Vamos dar as mãos? Estender os pastores a mão direita sobre o povo. Pai querido, eu te agradeço, Deus, porque a tua palavra exorta quando precisa, Pai. Nós estamos muito confortáveis neste século, Pai, de heresia, de tanta coisa que nós temos visto. Ah, meu Deus, mas nós não queremos viver conforme as regras deste mundo, conforme a forma deste mundo. Nós queremos te oferecer o nosso culto racional, como o Senhor pede, Pai, que é com o entendimento que nós queremos te buscar. Nós queremos conhecer a tua palavra, porque é impossível amar a quem não se conhece. Meu Deus, que nós possamos ter a alegria de antes, ao acordar, antes de qualquer coisa, abrir a Bíblia e ler pelo menos um capítulo, Pai. Um capítulo por dia, para te conhecer melhor, para saber por que o teu povo sofreu tanto, por que o Senhor não salvou aquele povo. Nós não queremos viver como nécios, como pessoas que estão alheias, como pessoas que estão perdidas, como pessoas que estão confortáveis na religião. Não! Nós não queremos. Por isso, nos ensina, Deus. Dá-nos força em Cristo Jesus para participarmos deste processo. Até Isaías, que já era profeta, quando viu o Senhor, falou: eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios também são impuros, porque ele te viu. Meu Deus, que nós possamos reconhecer que muitas vezes nossos lábios têm sido impuros, mas a partir de hoje, Pai, coloca um memorial diante do Senhor. Nós nos comprometemos a não ser mais assim, porque nós queremos andar no caminho da bênção. Oh Deus, nós queremos que tudo que a gente colocar na nossa mão prospere. Nós queremos ver a nossa família com saúde, com alegria, com felicidade. Entendemos que isso é participando deste processo que nós conseguimos. Não é por fazer uma mandinga, um amuleto, não é um processo místico, é um processo de comportamento.
Pai, eu te agradeço pela igreja do teu filho, que tem esse coração tão quebrantado, e que vem à frente, e que se arrepende, mesmo numa palavra tão dura de exortação. Aqui estão os teus filhos, Pai. Ajuda a observar os preceitos, começando pela língua, que é o mais difícil. Que nós possamos regrar isso em nós, pelo mover do teu Ruach HaKodesh, do teu Santo Espírito em nós. Que quando a gente for falar, a tua palavra diz, Pai, que o papel do Espírito Santo é nos fazer lembrar de toda a justiça. Que quando nós formos falar uma murmuração, ou do calor, ou do clima, ou do carro, do governo, que nós lembremos pela ação do teu Espírito Santo. E que nós possamos frear a nossa boca e te agradecer pelo governo, pelo calor, pelo que quer que seja, porque a tua palavra diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor para convosco, em Cristo Jesus. E assim nós possamos ver a tua palavra se cumprindo em nós, ver as tuas bênçãos vindo sobre nós e nos alcançando, e se manifestando através de nós, na nossa saúde, na nossa família, no nosso trabalho. Oh Deus, nós desejamos tanto isso, mas hoje entendemos que não depende tanto do Senhor, depende mais de nós. Nós te louvamos, porque entendemos isso. Nós amamos ao Senhor. Perdoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olha para mim. O Senhor ouviu tua oração. O Senhor viu o teu voto e o teu desejo sincero de acertar. Você vai ver o que vai acontecer no ano que vem. Está pertinho. Se você começar a praticar hoje, você vai ver o que vai acontecer. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Eu vou dar um abraço no meu amigo.